Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. 8 horas, 8 minutos, a temperatura marcando agora é de 8 graus e 8 décimos. Primeiro Jornal para Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Colégio Teutônia, da educação infantil, ensino médio na formação profissional, tudo que se espera ou sonha, no abraço a gente encontra. Launer Química, 30 anos, desenvolvendo soluções inovadoras que geram resultados transformadores. Cicobi, mais que uma escolha financeira. E conheça a Clínica de Especialidades Ouro Branco, mais de 15 especialidades para garantir o cuidado que a sua saúde merece. Clínica de Especialidades Ouro Branco, excelência em cuidados. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu tenho o prazer de conversar com a presidente do Codevate, Cíntia Agostini. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Tirol. É um prazer conversar com todos vocês nessa manhã gelada. Verdade, verdade. Olha só, eu acho que o nosso assunto vai ser muito relevante, falando um pouco, né, de toda a questão agora que a gente está vivenciando sobre as eleições municipais. E já que estamos a poucos dias de começar as campanhas eleitorais de fato, Cíntia, e será um momento também de apresentar os planos de governo, independentemente dos partidos e coligações, né, de municípios. Mas, em se tratando de vale, o que a gente quer saber é o que os futuros prefeitos, na realidade, dos vales projetam para os municípios. E claro que agora de forma, cada um individual, mas é pensar de cada um que vai desenvolver a ideia regional. E acho que esse assunto é de extrema importância pela função que você também vem ocupando junto ao Codevate, mas por se tratar de um momento onde o Vale passou por muitas coisas, enchente, enfim, e acredito que por tudo que a gente passou em maio, estar atento, porque cada plano que esses prefeitos vão apresentar desenvolve o que a gente tem de ideia também na questão regional do Vale, né? Eu acho que nós temos, assim, se a gente já para os nossos municípios várias questões serem tratadas e que recorrentemente são discutidas, imaginemos agora o processo eleitoral com tantos, né, desafios novos. Tenho dito e repetido que os nossos parâmetros foram todos eles alterados à medida do que nós vivemos, né, em setembro, novembro, maio. Eu vou repetir quantas forem necessárias, né? Nós vivemos a maior catástrofe brasileira no país. E essa é a dimensão, né? E não tem mais como nós pensarmos um processo eleitoral que inicia daqui a alguns dias, então a gente já conhece praticamente todos os candidatos e candidatas, sem levar em conta tudo que nos aconteceu. Os parâmetros que a gente tinha antes, né, o que nos remetia muito ao processo eleitoral? As questões básicas, né, da saúde, da educação, da infraestrutura, e elas não vão poder ser deixadas de lado, né? Elas precisam ser mantidas, precisam ser, né, tratadas como sempre o foram. Alguns mais, outros menos, mas isso não muda. Agora, nós não podemos mais tratar a educação da mesma forma. Nós temos que trabalhar com as nossas crianças, com os nossos jovens e adultos, levando em conta também outros parâmetros, que é o parâmetro dos eventos extremos. Nós precisamos ser educados para. Nós precisamos olhar para a nossa saúde e também entender todos os impactos que nós tivemos lá. E um dos aspectos talvez que venha muito ao encontro dessa demanda, infelizmente, né, é a questão da saúde mental. Uma área que antes nos parecia, assim, para atendimento para públicos específicos, que era a área da assistência social dos municípios, ela toma outro parâmetro, porque ela precisa atender a muitos nesse momento, porque nós ainda vivemos um momento muito difícil. Nós ainda temos aí em torno de 900 pessoas vivendo em abrigos, só para citar um exemplo. Nós temos empresas que têm dificuldade para retomar os seus negócios, pessoas migrando de um município para outro, quiçá não na nossa região, e tudo isso tem que ser levado em conta. E aí talvez venha a grande questão. Quando a gente discutia as eleições, a gente sempre falava no parâmetro social, daquele que eu tratava agora da educação e da saúde, falava de um parâmetro econômico, né, que esse sempre foi muito importante, porque a gente tem também o valor do trabalho muito presente na região,
E aí, as dinâmicas econômicas, a atração de novas empresas, o reforço aos nossos negócios, a nossa agricultura, o agronegócio, a agricultura familiar, a depender de como a gente trata isso. Mas agora tem que vir a terceira parte desse, que é um tripé do desenvolvimento, né? Que são as questões ambientais. Se talvez antes a gente entendia ela como parte de um processo, agora ela é relevante para o processo como um todo. Se antes a gente via como um pedacinho da nossa ação, agora talvez é o grande olhar da nossa ação. E não quer dizer que a gente vai converter tudo, até porque não tem como, mas nós vamos ter que aprender a conviver melhor com as questões da natureza, com o clima, com a evolução climática, com as questões dos desastres e dos eventos extremos. Porque, infelizmente, a gente não sabe quando e como, mas a gente sabe que vai sofrer essas questões de novo. E nós precisamos nos preparar. E nos preparar, aí vem o encontro do planejamento. Observem, né, nossos ouvintes, de quantos temas e de quantas questões novas vêm para a discussão da campanha eleitoral nesse ano, em função de tudo que a gente vivenciou. Quizá nós possamos e nós vamos ter que aprender com isso para melhorar os nossos municípios aqui na frente. Olhando dentro desse contexto geral, né, desse contexto todo, e aí tu citou uma dessas questões que a gente vive, a gente vai viver, a gente pode viver novamente esse tipo de catástrofe, a gente não tem como prever, né, é uma coisa muito vaga, digamos assim, mas precisamos nos recuperar e isso é importante. E nesse sentido é preciso já avançar, daqui a pouco talvez entregar para a comunidade algo mais concreto. Acredito que o próprio eleitor daqui a pouco vai pedir isso nesse momento de campanha, né? Eles vão querer mais soluções em cima disso, ele vai querer um caminho para poder daqui a pouco escolher o melhor, né? Ele vai precisar, né? Ele está vivendo isso, é muito presente tudo o que nos aconteceu. Então as respostas não podem ser respostas vagas e não tem como genericamente a gente dizer que tudo vai ser igual em todos os municípios. Porque, primeiro, teve municípios mais afetados, outros menos. Tem municípios que receberam população, outros que perderam população. Tem municípios que ainda têm desabrigados, outros não. Tem municípios com características de território diferente dos outros, que a ação vai ter que ser de um jeito ou de outro. Então, as pessoas vão precisar de respostas concretas porque elas querem saber o que vai acontecer com a vida delas, com a casa delas, com o negócio delas, como elas vão poder se recuperar, né, e recuperar aquilo que antes existia, mas num novo patamar, porque naquelas condições talvez não seja mais possível. Como nós, e aí como o município vai poder apoiar. Mais do que isso, compreender e concretamente dar respostas, das respostas que são possíveis e locais, porque nesse momento nós estamos falando de campanha eleitoral no município, mas tem coisas que eu trato no município e que é isso, mas tem coisas que eu não vou conseguir tratar como um município só. Eu vou ter que levar para um debate regional, ou micro-regional, ou regional. Porque a água, né, passa, ela vem, né, nós somos afetados pelas chuvas, não só as nossas chuvas, né, principalmente as chuvas das nossas cabeceiras que estão na serra, tanto na região do Botucaraí como da serra propriamente dita. Então, não tem como nós nos olharmos isolados de outros, mas as respostas precisam, sim, ser mais concretas e realistas. Uhum. É isso que nós precisamos. Nós não temos também como ficar projetando, né, possibilidades ou ações que elas não são factíveis para a sociedade, porque ali na frente ela vai nos cobrar. Com tudo que nos aconteceu, a sociedade vai cobrar dos gestores uma resposta que seja factível. Se nós temos condições de repensar a nossa relação com o rio, nós temos que fazê-lo. E aí é fazer efetivamente. Isso pode impactar em negócios, famílias, setor público, os equipamentos públicos, que vão ter que ser repensados, ou, quando a gente olha, por exemplo, para a produção do agronegócio, propriedades que vão ter que ter uma conversão produtiva, uma reconversão produtiva, e isso é muito importante. Vamos pegar, por exemplo, uma área que muito pouco se falava até então, e acredito que você também vai concordar nisso, que é a área de habitação. Eu não sei, né, se nesses 13 anos que eu estou na rádio, eu tenho ouvido falar em plano habitacional tanto como se fala hoje, né? Tinha uma ou outra ação isolada, mas não tão fortemente como agora, que se ouve muito, né?
Talvez esse seja o nosso grande... Talvez não, vamos lá. Esse é o nosso grande tema e até então a gente não precisou falar desse tema. Porque na nossa região nós sempre tivemos uma condição de vida melhor, não sempre igual, mas melhor, apesar de a gente ter clareza de que haviam bairros e habitações mais precárias, a gente nunca teve um processo de favelização na nossa região, então havia uma compreensão de que sim, tinha uma precarização, sim, precisava se melhorar, e aí se melhorar, o que era o melhorar à época, né? Era falar de infraestrutura para esses locais. Era disso que se falava, né? O melhorar era falar de infraestrutura e dar condições para estas pessoas, para que elas pudessem ter, né, uma condição de moradia, de habitação melhor e mais adequadas. Hoje a gente está falando em pessoas, e muitas pessoas que não têm casa. Então é o extremo, assim. Nós nem estamos falando de precarização, nós estamos falando de pessoas que não têm casa. Não têm casa, em alguns casos não existe mais nem o terreno, porque o rio tomou conta dele, né? E esse não tem casa, tem que se procurar uma nova área. Essas áreas não estão simples de serem encontradas, porque elas precisam de toda a estrutura urbana para dar conta das pessoas, equipamentos públicos no seu entorno para dar conta dessas famílias, e a casa propriamente dita, porque quem tinha uma casa numa condição, se for se enquadrar num programa de política pública, vai receber uma casa numa outra condição. E outros vão ter que começar, né? Vão ter que começar de novo e fazer novos financiamentos. Nós estamos falando, sim, da questão mais difícil hoje na nossa região. Até porque nós não estamos falando de poucos, né? Se fossem poucos, talvez nós nos cotizaríamos mais fácil e se resolveria o problema destes alguns. Nós estamos falando de muitos que perderam as suas casas e que precisam de um novo lar para se recolocar, para se reconstruir. E assim, sem apoio nenhum é muito difícil de fazê-lo. Então a gente vê, né, programas isolados, ações privadas acontecendo, são muitas ações. E vão ter que acontecer muitas ações, porque nenhuma delas vai dar conta da quantidade de casas que nós precisamos aí, numa estimativa de 5.000 moradias que precisam ser recompostas ou refeitas, ou reconstruídas ou construídas novas. Então, não tem como. Uma só política pública, uma só ação não consegue dar conta do volume que nós precisamos de moradias para a população do Vale do Taquari. Mas sim, esse é o tema mais delicado e sim, as pessoas vão exigirem respostas para esta temática aos nossos gestores, candidatos a cargos eletivos, tanto a prefeito no executivo, né, como os nossos vereadores e vereadoras aí que estão pleiteando vaga para a próxima gestão. Você que... Eu vou puxar um pouquinho o assunto agora para o lado da enchente, né, que agora faz 3 meses e alguns dias que ocorreu. Você que sempre está à frente de muitas frentes, né, entidades, enfim, você percebe assim que daqui a pouco os gestores do nosso vale estão tendo uma certa dificuldade daqui a pouco em buscar recursos em governo, tanto estadual como federal? Eu acho que a gente viveu um primeiro momento que foi de atendimento das pessoas, né? Não tão conturbado quanto setembro, mas ainda com muita dificuldade, porque são muitas pessoas com muita necessidade, aconteceu muito, assim, as cotas, né, digamos, do rio, ou a mancha de inundação foi muito maior, a destruição foi a maior destruição, então foi no Vale do Taquari a maior destruição dessa enchente, então nesse primeiro momento estava todo mundo muito focado nisso. Depois disso começar a buscar alternativas, e alternativas de parâmetros e políticas públicas que nem existiam, né? Seja para as pessoas, para os negócios, para o meio rural. E eu vejo que os nossos gestores estão tentando se mobilizar desde o primeiro dia para que isso aconteça, mas muito sem parâmetro, né? Muito sem condição de saber bem o que vai acontecer. De lá para cá a gente foi melhorando. E aí o que acontece? Nos nossos municípios pequenos a gente tem uma equipe técnica pequena. E aí, dar conta da vida das pessoas que estão lá e ainda fazer projeto, buscar recurso é mais difícil. Tanto que tantos apoiaram, né, e buscaram apoio para os seus municípios nessas condições. Agora, eu acho que uma das coisas que a gente não pode incorrer é de buscar e trabalhar isoladamente. Nós já somos uma região pequena em número de população considerada a outras regiões do estado, mas sim uma região que foi
a mais afetada. Então, nós temos que nos unir para buscar estas demandas. Não adianta, não se trata de um trabalho isolado, se trata de um trabalho regional. E isso a gente foi, né, ao longo desses 3 meses, buscando essas alternativas. É só olhar os exemplos dos primeiros recursos que vieram para as empresas, que nós não conseguimos nem captar esses recursos, porque os critérios não nos atendiam, porque a gente não tinha nem limpado os nossos negócios e outros já tinham buscado esses recursos de vários que nem tinham sido atingidos. Nesse segundo momento se olha efetivamente para isso e é uma cobrança das nossas regiões para que se olhe. É a mesma questão, outros aspectos assim dos equipamentos públicos, da habitação social. Infelizmente, né, essas questões não são tão rápidas como a gente gostaria, nós não fomos rápidos como gostaríamos, mas a gente tem conseguido, assim, aos poucos nos articular para conseguir dar conta. Eu sei que é difícil dizer isso para a sociedade que está precisando tudo muito, mas foi um processo, assim, muito sofrido para todos, né, e aí nos faltam, sim, parâmetros de aprendizagem para conseguir tocar isso. E aí as dificuldades maiores para poder capitanear e buscar recursos, etc. e tal. Eu sempre digo que os gestores que estão à frente de 2020, da última eleição para cá, eu vou usar o termo que eu uso falando com o pessoal aqui também, que eu sempre falo que eles acabaram pegando uma pedreira pela frente. Porque veio a pandemia, depois veio 2 secas, agora de setembro para cá 3 enchentes, então como é que vamos dizer assim, é complicado para eles também poder gerir a sua cidade da forma que eles gostariam de ter gerido, né? Vamos lá, né? Os desafios que nós vivemos são para poucos, né? Não é para pessoas que não consigam ter dimensão, né, de tudo que aconteceu. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, eles foram desafiados, todos eles, ao extremo. Porque sempre digo, e seja isso num negócio, seja na administração pública ou na nossa vida, né? Fazer gestão ou dar conta de qualquer dimensão em períodos bons, tá tudo certo. Às vezes a gente erra um pouco, às vezes a gente acerta, mas a condição, né, naquele momento é favorável. Num momento que nem a gente está vivendo agora, é usar do limite, né, da capacidade de estratégia, de pensar, de planejar, de agir de todos. Então, sim, os gestores que estão aqui conosco hoje, e vários deles, né, pleiteando se manter na próxima gestão, foram extremamente desafiados. E vão ficar assim, tá? Os próximos vão ser desafiados também, porque muito do que aconteceu agora vai vir aí como necessárias respostas para a próxima gestão. Vão ser necessárias. Talvez a chave disso tudo, né, ouvintes, é o processo de pensar adequadamente, e aí eu falo de planejar e agir adequadamente, e não só em termos de governo. A gente sabe que é difícil passar um planejamento dos 4 anos de um governo, mas nós vamos ter que fazer isso à medida que estas questões, tem questões nisso tudo que levam muito tempo para se adequar. Vamos imaginar quanto tempo nós vamos levar para restabelecer as margens dos rios, as condições, a trafegabilidade adequada, né, as nossas propriedades, tem várias delas, né, as questões ambientais e climáticas, elas exigem mais do que um tempo de 1 ano, 2 anos, e talvez, quiçá, de um governo que são 4 anos. Então, nós vamos precisar fazer planejamento, aqui sempre dito, de Estado e não de governo, porque senão a gente não consegue vencer tantos desafios que estão postos. Para a gente finalizar, Cíntia, a gente pode ter candidatos experientes. Quando eu falo experientes, candidato que tem um pouquinho mais de idade, digamos assim, né? Mas a gente não pode ter aquele plano de gestão envelhecido, como muitas às vezes pensam em fazer, porque o momento agora não aceita mais esse tipo de coisas, né? Exatamente. Nós podemos ter várias pessoas que já experimentaram a gestão pública e tem aspectos positivos, como tem aspectos negativos, como aqueles que estão entrando novos têm aspectos positivos, como tem aspectos negativos. Agora, eu não tenho dúvida que fazer do mesmo jeito, nas mesmas condições, não vai ser mais possível, porque não vai nem nos deixar no mesmo lugar.
nós vamos ser atropelados. O mundo mudou, as condições mudaram, e não só falando do que a gente viveu, dos desastres, né? Repensar as nossas cidades e os nossos municípios em função de tudo que está acontecendo, mais resilientes, mais sustentáveis, mais inteligentes, esse é o grande desafio. Então, são desafios novos, podem ser gestores já experientes ou gestores novos, mas que vão ter que se olhar nessa perspectiva. E sempre pensando, né, e sempre levando em conta que nós estamos falando de pessoas. Então, são pessoas trabalhando para pessoas, pessoas agindo em prol de pessoas, é disso que nós estamos falando. Não é a tecnologia por si só, não é a infraestrutura por si só, não é o equipamento público por si só. Ele precisa atender a alguém. Então, o olhar prioritário da comunidade, do que ela necessita, essa é a chave para qualquer boa gestão nessas condições. Planejar e olhar para a nossa comunidade talvez seja a grande questão. Cíntia, mais uma vez eu quero te agradecer por você ter tirado esse tempo para conversar com a gente. Sempre bom poder conversar contigo, né? Trazer essas pautas para a nossa população e também para os nossos ouvintes. E qualquer novidade que o debate tiver, qualquer novidade que tu quiser repassar para a gente sempre está de portas abertas para te receber. Eu que agradeço, um bom dia, uma boa semana a todos os nossos ouvintes da Rádio Tirol, e logo, logo a gente se encontra novamente. Obrigada, gente, um abraço. Um abraço.